Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos de volta aqui para mais um curso completo, dessa vez agora para Guarda Municipal, certo? Sendo mais específico, esse curso aqui que eu vou começar a gravar é para a Prefeitura de Lagarto, né? Aqui em Sergipe, tá pessoal? Mas serve para todos os concursos que tem aí como cargo a Guarda Municipal. Por quê? Porque esse curso eu vou colocar todas as legislações especiais que são cobradas em todos os editais para a Guarda Municipal, certo? Inclusive, o primeiro vídeo já é sobre a Lei 13.022 de 2014, que fala sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, tá? Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre a Lei de Drogas, depois eu vou falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, depois o Estatuto do Idoso, ou seja, toda legislação especial, certo? Então o primeiro vídeo é sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, Lei 13.022 de 2014, certo? Então eu peguei o edital da Prefeitura Municipal de Lagarto, tá? E o primeiro assunto do edital é esse aqui, ó, Estatuto Geral das Guardas Municipais. Então, pessoal, eu já peço a vocês que vocês deem um like, se inscrevam no nosso canal, certo? Curtam, comentem e compartilhem para aumentar o nosso engajamento, certo? Fico muito agradecido aí se vocês derem essa força. O canal da gente está crescendo aos poucos, porém a gente precisa aí alcançar um público muito maior, beleza? Então depois da nossa vinheta a gente vai dar início aqui ao nosso curso completo para a Guarda Municipal da Prefeitura Municipal de Lagarto, beleza? Pronto, meus queridos e minhas queridas, estamos de volta aqui falando sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, tá? Lei 13.022 de 2014, que trata sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais a nível Brasil, certo? Então vamos lá, vamos dar início aqui à nossa aula de legislação especial, certo? Vamos lá. Pessoal, deixa eu colocar aqui, pronto. Disposições preliminares. Disposições preliminares. Espera aí que não tá pegando aqui, não. Agora tá. Vamos lá, pronto. Vamos lá. Disposições preliminares, tá? Artigo 1º. Esta lei institui normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal, tá? Então, lendo aqui o artigo 144, parágrafo 8º, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Instalações de quê? Dos prédios públicos, tá? Dos prédios públicos municipais. Eu vou trocar aqui essa caneta, esse marca-texto, porque não está muito legal não, tá bem fraquinho aqui, né? Então vamos lá. Artigo 1º fala sobre aí as normas, né, municipais disciplinada aí no parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição, onde deixa claro aqui que os municípios poderão, ou seja, é uma prerrogativa que os municípios têm, né, de constituir aí as suas guardas municipais destinadas aí à proteção de bens, serviços e instalações para a proteção aí do seu patrimônio público, certo? Aqui, pessoal, como eu já tinha conversado com vocês antes, toda vez que eu colocar esse ponto de exclamação, né, é para que vocês tenham uma atençãozinha a mais, tá? Que vocês tenham aqui uma atenção redobrada quando tiver esse ponto de exclamação aqui, ó. E por quê? Porque
geralmente é o que são cobrados nas provas, tá? Então, o artigo 2º costuma cair em prova, que fala sobre a incumbência às guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas, conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva. A função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Por que ressalvadas? Porque os órgãos públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal já possuem as suas próprias competências, prevista aí na sua legislação específica ou legislação interna, tá? Então, lá na Constituição Federal, no artigo 144, fala sobre as funções dos órgãos públicos que lá estão elencados, tá? Então, a Guarda Municipal, ela também tem a sua função, né? A sua função, ela é especificamente relacionada à proteção municipal preventiva, ressalvadas aí as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Ressalvadas por quê? Porque não pode haver um choque, né? Um choque de interesse entre esses órgãos que compõem aí a segurança pública, tá? De acordo com o que estabelece o artigo 3º, são princípios mínimos de atuação das guardas municipais, e aqui também costuma cair em prova, tá? A proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas, tá? Então aqui são princípios, são 5 princípios mínimos, né, de atuação das guardas. O segundo, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Outra situação aqui, ó, patrulhamento preventivo. Veja que ele está sempre falando sobre aí prevenção, né? Proteção municipal preventiva. Então, não confundam com esse patrulhamento ostensivo, que é uma atribuição da polícia militar, por exemplo, certo? E o compromisso com a evolução social, da comunidade, e por fim, o uso progressivo da força, tá? Uso progressivo da força. Grave essa informaçãozinha aqui, aí. Costuma cair em prova também, certo? Esses 5 princípios aqui, aí, não tem muito o que se fazer, tem que decorar, tá? Então decorem, tá lá na letra da lei, certo? Se vocês puderem aí baixar a lei 13.022, né? É interessante que vocês baixem para fazer ali praticamente uma leitura semanal até vocês decorarem a letra da lei, certo? Porque geralmente o que é cobrado nas provas é a literalidade da lei, certo? Então esses princípios aqui, ó, eles também costumam ser cobrados em provas de concurso público, tá? Quando pede aí a lei 13.022, beleza? Então vamos lá. O artigo 4º e o artigo 5º, eles nos traz aí as competências das guardas municipais. Então as competências, ele vem aqui em 2 vertentes, né? A primeira é as competências gerais. A primeira aqui é as competências gerais e a segunda as competências específicas, tá? Então aqui, se vocês puderem, né? Se vocês puderem gravar, é até melhor, tá? Gravem as competências, porque também costumam ser cobradas em prova de concurso público, beleza? Então vamos lá, vamos adiantar. Competências gerais. De acordo com o artigo 4º, a lei 13.022 é competência geral das guardas municipais a proteção de bens. Proteção de bens, quais bens? Os bens públicos, tá? Serviços, logradouros públicos, municipais e instalações de municípios. E aí a gente fala sobre as praças, né? Fala sobre o prédio da prefeitura, o prédio da Câmara dos Vereadores, tá? Os monumentos, estátuas
que tem ali nas praças, né? Tudo isso é competência geral das guardas municipais, o quê? Resguardar, né? Tem que cuidar daquele patrimônio público municipal, certo? Então os bens acima mencionados abrangem os de uso comum. Então aqui aí, os de uso comum, certo? Também os de uso especial e os dominiais. E aí a gente vai ver agora a diferença de cada um, do que são bens de uso comum, uso especial e os dominiais. Os bens de uso comum do povo são aqueles que podem ser utilizados livremente pela população. Por exemplo, as praças, os rios, as praias, as ruas, né? E etc. Ou seja, todos esses locais aqui, né, que são locais comum ao povo, são conhecidos como bens de uso comum, tá? Já os bens de uso especial, aqui eu vou mudar a letra, vamos botar aqui um azulzinho. Os bens de uso especial são aqueles que visam a prestação de serviços públicos. Como exemplos de bens de uso especial, podemos citar as escolas públicas, os postos de saúde, as agências dos Correios, as agências do INSS, etc. Tá? Então, esses aqui são os bens de uso especial. Tá? As escolas públicas não é considerada como bens de uso comum porque não é qualquer um que pode entrar numa escola pública, por exemplo, né? Além dos funcionários, os pais e alunos, tá? Então veja que existe uma diferença entre os bens de uso especial e os bens de uso comum. Já os bens dominicais são aqueles que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, tá? Os bens dominicais são aqueles que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, mas que a eles não foi dada nenhuma destinação pública específica. E aí, como exemplo, deixa eu mudar novamente aqui de cor, né? São os prédios públicos desativados, as terras devolutas, ou seja, todas essas espécies de bens, como vimos, são alvo de proteção das guardas municipais, tá? Então, de forma bem ampla, de forma bem superficial, né? Pra gente não se aprofundar tanto aqui nessas nomenclaturas, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: tudo relacionado a município, tá? Prédios públicos, municipais, praças, rios, lagos, um parque, tudo isso que está relacionado a um bem público municipal é obrigação da guarda municipal preservá-los, certo? Então, o que é bem de uso comum, o que é bem de uso especial. Pessoal, eu não vi nenhuma questão falando sobre essa diferença, né, do que é bens de uso comum, bens de uso especial. Eu não vi, tá? Então aqui assim, é mais uma informação didática para que vocês entendam o que é, né, os bens de uso comum, uso especial e os dominicais, do que propriamente uma preocupação se que vai cair na prova ou não, tá? Confesso aqui que eu vi algumas questões e nenhuma eu vi cobrando sobre essa diferença aqui de bens de uso comum, bens de uso especial ou bens de uso dominicais, certo? Então vamos adiantar. O artigo 5º. O artigo 5º fala sobre as competências específicas das guardas municipais, tá? Então essas aqui são bem mais detalhadas e precisam de sua atenção. Por quê? Porque costumam cair prova, tá? Então, de acordo com o artigo 5º da norma em estudo, são competências específicas das guardas municipais zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos da onde? Do município. Prevenir e inibir pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens
serviços e instalações da onde? Do município. Atuar de forma, de novo, pessoal, aí, preventiva. Gravem esse nome aí. Preventiva, tá? Em provas eles podem colocar, a banca pode colocar, atuar de forma ostensiva. Quem faz a atuação ostensiva não é a guarda municipal. A guarda municipal ela apenas tem a função de prevenir, ou seja, a sua função ela é preventiva, tá? Preventiva e permanente no território da onde? Do município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais, tá? Então, de forma bem clara, não deixar que a população bagunce, não deixar que a população estrague os bens do município, tá? Colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam para a paz social. E aí, pessoal, eu como policial militar, eu posso, né, dizer o seguinte, que a guarda municipal, no local aqui onde a gente trabalha, né, onde eu estou lotado, colaboram, né, de forma integrada com a polícia militar, tá? Não só com a polícia militar, como também a polícia civil, tá? Então, geralmente a gente atende, por exemplo, algumas ocorrências aí, de forma conjunta, tá? Então, e vice-versa, tanto a gente às vezes pede apoio da guarda municipal, quanto também a guarda municipal, em algumas situações, pedem apoio da polícia militar. Então, tanto a guarda como a polícia militar e a polícia civil trabalham sempre de forma conjunta, de forma unida, unindo forças aí contra a desordem, né? A desordem pública, beleza? Colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas. Então, a gente bate muito nessa tecla. A guarda municipal ela tem como obrigação prevenir o patrimônio público municipal. Não, nem sempre, né? Aqui, como uma competência especial, eles também têm a lei, né, como essa prerrogativa de colaborar com a pacificação de conflitos, ou seja, ver situações, se deparar, por exemplo, com alguma, alguma confusão, alguma briga, algo que não esteja dentro dos padrões, a guarda municipal ela pode sim atuar ali para combater ali aquele conflito, certo? Exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei 9.503, e aqui a gente está falando sobre o Código de Trânsito Brasileiro, né? Ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal. Então, a mesma função que a Polícia Militar tem, também é uma função atribuída às guardas municipais, tá? Lembrando que não é uma competência exclusiva da guarda municipal. A competência exclusiva voltada aí para trânsito do município é geralmente a SMTT, tá? Que é o Sistema Municipal de Transporte e Trânsito. A guarda municipal ela pode auxiliar, né? Aí em algumas situações, caso tenha aí um convênio, né, com o órgão de trânsito do estado ou do município, aí tudo bem, tá? Mas é uma coisa que não é exclusividade da guarda municipal, é algo realmente ali como uma parceria, né, entre os órgãos de segurança do município. Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas. Então é um papel importante aí da guarda municipal, né? Essa proteção aí da cultura, do monumentos históricos, enfim, né? É algo também aí que está dentro aí das prerrogativas da guarda municipal. Cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades. Isso é óbvio, né? Como eu falei, quanto mais
órgãos envolvidos em prol da sociedade, melhor, né? Interagir com a sociedade civil para a discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades. Isso aqui também é uma situação muito bacana, né? A Guarda Municipal aí é voltada, né? Aí para a melhoria aí das condições da segurança pública, né? Do município. Estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União ou de municípios vizinhos por meio de celebração de convênios. Se atentem a isso aqui aí, certo? Essa parceria, pessoal, não pode ser uma parceria de boca não, viu? Tem que ser celebrado ali, um convênio bonitinho, tudo dentro dos padrões, tá? Para que os órgãos aí, né, se unam, né, visando aí o desenvolvimento de ações preventivas integradas, tá? Essas parcerias aí, elas podem ser feitas, né, não só com os órgãos do Estado, ou seja, com a polícia, né, como também da União, ou também de municípios vizinhos, né? As guardas aí de municípios que fazem limite, né, podem se unir aí em prol do combate aí à criminalidade. Articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais visando a adoção de ações interdisciplinares de segurança do município. Integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa visando a contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal. Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas, né? Então, veja aí que a Guarda Municipal ela simplesmente não pode cruzar os braços, né? E deixar aí de atender ocorrências de emergências. Por exemplo, um acidente de trânsito, né? Tá passando ali a viatura na hora, então vai lá e presta o devido atendimento, né? Encaminhar ao delegado de polícia diante de flagrante delito o autor da infração, preservando o local do crime quando possível e sempre que necessário. Então, mais uma vez, viu ali o cometimento de um crime, né? Então, a Guarda Municipal tem aí, né? Fazer a prisão do autor, preservar o local do crime, né? Quando possível e sempre que necessário. Mas veja aí a parceria aí entre a Guarda Municipal e, por exemplo, Polícia Civil, né? Contribui no estudo de impacto da segurança local conforme plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte. Desenvolver ações de prevenção primária à violência. Isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros municípios, das esferas estadual e federal, tá? Auxiliar na segurança de grandes eventos. Isso aqui a gente vê com muita frequência, né? E também aí a proteção de autoridades e dignatários. Então, geralmente a prefeitura, né, ela organiza eventos, né? Algumas festas e quem está lá é a Guarda Municipal, tá? Inclusive, não só ali no entorno, né, como dentro do evento, você vê aí com muita frequência a Guarda Municipal atuando, né? E por fim, atuar mediante ações preventivas na segurança escolar. Então, ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local. Então, é o papel importante da Guarda Municipal, né, aí agindo dentro das escolas, né, ou dentro ou no entorno aí das escolas, com o objetivo de proteger, né, aí tanto as crianças como também os funcionários, né? E aqui, no exercício de suas competências, a Guarda Municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, dos estados e do Distrito Federal, ou de congêneres de municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos itens 13 e 14,
do quadro acima, diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do artigo 144 da Constituição, deverá a Guarda Municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento, tá? Então veja que ele está sempre aqui, ó, aí, colocando essa união, né, entre os órgãos da União, os órgãos de segurança da União, dos Estados e do Distrito Federal, como também ali nos órgãos vizinhos, né, municípios ali vizinhos. Então veja que está sempre ali dando, né, essa liberdade de ação, né, de junção aí dos órgãos para fortalecer a segurança do município, tá? E aí a gente fala sobre o artigo 144. A gente tá falando sempre do artigo 144, mas a gente ainda não leu, né, o artigo 144. O artigo 144, ele nos traz aqui quem são os órgãos que fazem parte aí da segurança pública, tá? Então a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade, e aí ele fala sobre os órgãos que compõem aí o artigo 144. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. Então esses são os órgãos que compõem aí a segurança pública, beleza? Artigo 6º fala aqui sobre a criação de órgãos municipais. Desculpa, criação de guardas municipais. Então a primeira coisa que você precisa saber é que o município pode criar, por lei, a sua guarda municipal. A criação, gente, tá vendo aqui? A exclamaçãozinha. Se atentem a essas informações aí. A guarda municipal, ela poderá ser criada por lei, tá? Ela é criada por lei, beleza? Não se esqueçam disso aqui, aí. Outra informação importante é isso aqui, ó. A guarda municipal é subordinada ao chefe do poder executivo municipal, ou seja, o prefeito, beleza? Então, se atentem a essas informações aqui, ó. A primeira coisa que você precisa saber é que o município pode criar, por lei, a sua guarda municipal. E o chefe imediato das guardas municipais é o chefe do poder executivo municipal, ou seja, o prefeito, tá? Outra coisa que vocês têm, tá vendo aqui as três? Se tem 3 exclamações é porque realmente é extremamente importante isso aqui, pessoal. É porque é extremamente importante essa informação daqui, ó, tá? Costuma cair em prova, viu? As guardas municipais não poderão ter efetivo superior a 0,4% em municípios com até 50 mil habitantes. Não pode ser superior a 0,4% da população em municípios com até 50 mil habitantes. Não poderá ter 0,3% da população em municípios com mais de 50 mil habitantes e menos de 500 mil habitantes, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no quadro acima, e 0,2% da população com mais de 500 mil habitantes, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto na opção acima, ou seja, a segunda opção, beleza? Isso aqui costuma cair em prova aí. Essa porcentagemzinha aqui costuma cair em prova, tá? Então, gravem essa informação que é de extrema importância. Quando a banca vem querendo derrubar o candidato, ele vem jogando isso aqui, ó. Tá? Por quê? Porque números confundem. A gente sabe que números a gente acaba confundindo, e aí é um prato cheio para as bancas nos derrubarem, certo? Então vamos lá. Artigo 7º, as guardas municipais não poderão ter efetivo superior a 0,4% da população em municípios com até 50%,
desculpa, até 50 mil habitantes, 0,3 acima de 50 mil habitantes e abaixo de 500 mil, e 0,2% da população se tiver aí mais de 500 mil habitantes, certo? Gravem essa informação aqui, ó. Dê print, anotem no caderno de vocês. Essa informação aqui é de extrema importância e pode ser cobrada na sua prova, tá? E se houver redução da população referida em censo ou estimativa oficial da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, famoso IBGE, é garantida, pessoal, é garantida a preservação do efetivo existente, tá? Ou seja, teve uma queda na população, muita gente morreu, muita gente se mudou, foi para outros municípios, foi para outros estados, então o efetivo da guarda vai cair? Não, não cai, certo? Então é garantida a preservação do efetivo existente, beleza? O qual deverá ser ajustado à variação populacional nos termos de lei municipal, certo? Mas a regrinha é essa aqui, aí. A regrinha é essa, beleza? Então não esqueçam aí desse detalhezinho aqui, aí. A preservação do efetivo está garantida em caso de redução da população, tá? Artigo 8º fala sobre a questão dos municípios limítrofes que podem, mediante consórcio, mediante consórcio público, utilizar de forma recíproca os serviços da guarda municipal de maneira compartilhada, tá? Então, vizinhos aí que tem, né, que faz divisa entre si, poderão, através de consórcio, tá, utilizar aí os serviços da guarda municipal. Então, caso um município tenha ali um problema grande para resolver, né, e aí não tem efetivo suficiente, caso haja um consórcio, né, com o município vizinho, esse município vizinho ele poderá disponibilizar o seu efetivo aí para poder aí ajudar, né, o município que está necessitando, né, de ajuda aí no caso, né, se houver aí uma situação grave, tá? A melhor regra de todas, está no artigo 9º, é que a guarda municipal é formada por servidores públicos integrantes de carreira única e plano de cargos e salários, conforme disposto em lei municipal, né? Então, o artigo 9º fala aí sobre a formação, né? A formação aí das guardas, que é formada aí por servidores públicos integrantes de carreira única e plano de cargos e salários, tá? Então, para ingressar na guarda municipal, você tem que passar por um processo que é o processo de concurso público, né? Você não pode ser contratado, CLT. Não. Para você ingressar aí na guarda municipal, você tem que ser servidor público. E aqui a gente vai falar sobre o artigo 10, que fala sobre os requisitos para investidura no cargo e também aí as regras de capacitação, tá? Então, primeiro o cara tem que ter, vamos lá, nacionalidade brasileira, isso é óbvio. Nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais. Isso aqui é padrão, tá, pessoal? Nível médio completo de escolaridade, idade mínima de 18 anos. Veja que não se fala aqui em idade limite, diferente da polícia militar, né? Que tem aí estados que disponibilizam, né, idade limite. A idade limite aqui para PM Sergipe 35 anos. Tem estados que é 32, tem outros que é 30. A guarda municipal não tem, certo? Aptidão física, mental e psicológica. A gente sabe que a aptidão física, a guarda municipal ela tem o TAF, tem ali o teste, né, de avaliação mental e psicológica para saber se a pessoa ali tem condições
né, de, por exemplo, portar, né, um armamento. Idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual, Federal e Distrital. Isso aqui cai em prova, tá? Isso aqui, ó, aí, cai em prova, beleza? Principalmente a questão das certidões. Então veja que é certidão estadual, federal e distrital, certo? Então não se esqueçam daqui, ó, das certidões expedidas. Para entrar na polícia, eles pediram aí, né? A certidão negativa, né? Do Poder Judicial estadual e federal, tá? Então a gente teve que pegar aí as duas certidões para ingressar na polícia. Tá? A Guarda Municipal não seria diferente, né? Então veja aqui os requisitos para a investidura do cargo. Gravem, porque isso pode ser cobrado na sua prova também, certo? Segundo estabelece o artigo 11, o exercício das atribuições dos cargos da Guarda Municipal requer capacitação específica com matriz curricular compatível com suas atividades. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que um curso de formação, né? Então, para você ser guarda municipal, você tem que passar por um curso de formação, né? Que é justamente exigido aí a capacitação específica, tá? Para tanto, poderá ser adaptada a matriz curricular nacional para a formação em segurança pública, elaborada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é o SENASP, do Ministério da Justiça, certo? Então aqui o artigo 11 fala sobre as atribuições, né? Que requer, na verdade, uma capacitação específica. E que capacitação seria essa? Nada mais é do que o curso de formação, tá? Pessoal, antes da gente entrar aqui no artigo 12, a gente vai dar a primeira pausa, certo? A gente vai dividir essa aula aqui em duas, para não ficar muito extenso a nossa videoaula, certo? Então a gente vai dar a primeira pausa aqui agora, e aí em seguida a gente volta aqui falando sobre o artigo 12. Beleza, galera? Então até o próximo vídeo. Valeu!